ano da Copa, o Brasil quer atingir a marca de entrada de 8 milhões de turistas estrangeiros. 600 mil viriam apenas para ver os jogos. A meta é audaciosa. Veja na tela os números. Em 2011, o país recebeu 5.433.000 turistas estrangeiros, 5% a mais do que no ano anterior. O volume dos gastos dos estrangeiros também tem crescido. Nos primeiros 3 meses do ano, chegou a quase 2 bilhões de dólares. Mas os brasileiros gastaram lá fora 3 vezes mais, 5 bilhões 380 milhões de dólares. Mas a realização de grandes eventos no país traz outras preocupações. Preocupações na área de segurança, eventos internacionais, multidões de diversos países. Tudo isso é um prato cheio para a ação de criminosos e até de terroristas. E o Senado Federal já está atento ao tema. Os serviços de inteligência analisam informações para ajudar o governo na elaboração de políticas de Estado. Tratam desde segurança pública até o combate à biopirataria. O trabalho é coordenado pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, mas especialistas afirmam que o sistema no Brasil é vulnerável. Ele é pouco robusto, ele tem dificuldades não apenas do ponto de vista da legislação, mas também do ponto de vista da própria composição dos seus efetivos. Nós temos que ter capacidade de lançar satélites, nós temos que ter capacidade de proteger nossa economia. A atividade de inteligência, ela consegue prevenir, ela consegue determinar se há ameaças ou se há vulnerabilidades que nós precisamos proteger. Nós temos 90% do mercado mundial de nióbio. Na questão de energia, as próprias descobertas do pré-sal no Atlântico Sul nos vulnerabiliza, né, por ser uma produção em mar. Poderia falar da biodiversidade, poderia falar da nossa capacidade de produção de alimentos, poderia falar, enfim, das nossas reservas de água potável. O Brasil se tornou a 6ª potência econômica do mundo e ele tem interesses que são muito importantes para a população brasileira. Nós temos desenvolvido tecnologias avançadas em vários setores. Nós precisamos aprender a proteger esse conhecimento que é tão importante para desenvolver a riqueza do país. A proteção das riquezas brasileiras esbarra na falta de uma política nacional de inteligência. Em 2009, um texto foi apresentado ao Congresso para exame e sugestões pela então ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. A proposta foi examinada pela Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência e devolvida à presidência, mas a política ainda não entrou em vigor. Política Nacional de Inteligência são os objetivos que a atividade de inteligência deve perseguir. Isso é algo fundamental, porque o Brasil está desde 1988 sem uma Política Nacional de Inteligência. Há uma posição refratária no Poder Executivo a esse respeito. Você vê a Argentina, que é uma nação irmã da gente, uma nação fundamental para o Brasil. Eles têm a legislação de defesa nacional, eles têm a legislação de segurança interior, a legislação de inteligência nacional. Você pega a legislação dos Países Baixos, Reino Unido, elas são muito mais evoluídas que a nossa legislação. Além de uma política nacional, faltam equipamentos e profissionais bem treinados. O primeiro problema passa pelos recursos. São muito poucos, são insuficientes para a grandiosidade do trabalho que tem que ser feito. O segundo é a falta de interesse em investir nesse tipo de atividade. E o terceiro é a falta de cultura de inteligência e de cultura de segurança no Brasil. O Estado brasileiro ainda não compreendeu o quanto é vital que nós tenhamos atividade de inteligência forte. O texto da Política Nacional de Inteligência lista 11 ameaças que devem ser preocupação brasileira: espionagem, sabotagem, interferência externa, ações contrárias à soberania nacional, ataques cibernéticos, terrorismo, atividades ilegais envolvendo bens e tecnologias que podem ser usadas para diversos fins, como urânio, armas de destruição em massa, criminalidade organizada, corrupção e ações contrárias ao Estado Democrático de Direito. A política de inteligência ela precisa de ter toda a sua cobertura legal e, evidentemente, todos os instrumentos de funcionamento, instrumentos tecnológicos, equipamentos, preparo das pessoas. Aí eu incluo até na área legislativa a ausência da legislação contra os crimes cibernéticos. Especialistas afirmam que a sociedade brasileira tem resistência à atividade de inteligência.
resultado de 2 décadas de regime militar. Nós temos que vencer esse momento histórico e entrar agora nessa governança democrática e permitir que a inteligência se fortaleça com uma legislação adequada para ela fazer aquilo que a sociedade e o Estado brasileiro necessitam. A Polícia Federal também, como instituição, acredita que um plano nacional de inteligência forte vai refletir também no fortalecimento da utilização da atividade de inteligência com o objetivo de inteligência clássica, defesa nacional e suporte às autoridades nacionais e também na área de inteligência policial e investigação criminal. Milhares de pessoas vão passar pelas fronteiras do Brasil nos próximos meses. Elas virão participar dos eventos internacionais que o país vai abrigar. E o primeiro deles é a Rio+20, já no mês de junho. Depois, teremos a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Tanto movimento torna mais importante e necessário o trabalho dos serviços de inteligência. Mas o Brasil pode ainda não estar preparado para enfrentar possíveis ameaças. Uma dessas ameaças está relacionada à criminalidade organizada. Talvez seja o expoente no nosso país esse tipo de ameaça. Mas outras ameaças, como o terrorismo internacional, por exemplo, também vão estar presentes. Ninguém quer que aconteça aqui, por falta dessas informações, o que aconteceu em 1973, nas Olimpíadas de Munique, quando houve um atentado e 11 pessoas morreram. O terrorismo é uma ameaça mundial e existe uma necessidade de atuação de qualquer força de segurança, e a Polícia Federal não é diferente. Uma atenção não só na atuação de repressão e prevenção a grupos terroristas, mas principalmente contra indivíduos que são influenciados por mensagens terroristas. Nós fizemos uma audiência pública no âmbito da Comissão de Educação, Cultura e Esporte com o representante do Ministério do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, da Presidência da República. E ele assegurou que estão montando escritórios em vários capitais onde serão realizados os jogos, exatamente com essa possibilidade de que o sistema de segurança e informação esteja preparado para não haver nenhuma surpresa. Várias medidas já estão sendo adotadas há cerca de alguns anos. Na área de inteligência, por exemplo, nós temos contato com dezenas de serviços estrangeiros, já estamos em contato. Estamos apresentando as nossas demandas para que as delegações dos países que vão estar aqui presentes possam vir em segurança. É importante lembrar que o Brasil tem 16 mil quilômetros de fronteira. E é uma fronteira tremendamente difícil de ser controlada, uma fronteira difícil de ser patrulhada, com vários países. Então há uma grande circulação, possibilidade de circulação, inclusive pessoas mal intencionadas. Se uma delegação dos Estados Unidos, uma delegação de Israel, França, Reino Unido, Índia, Paquistão, for atacado durante uma Olimpíada, isso tem um significado que nunca mais será esquecido, como aconteceu nas Olimpíadas de Munique em 1972. Uma das principais ameaças é realmente um cyberataque, é um ataque cibernético que pode jogar no chão toda a estrutura preparada. E os países da América do Sul devem criar um conselho para cuidar da segurança dos cidadãos e coordenar a ação integrada contra o crime organizado. A proposta foi aprovada pelos chanceleres dos países sul-americanos que se reuniram no âmbito da Unasul, em Cartagena, na Colômbia. Preocupado com a segurança das fronteiras nacionais, o Brasil começa a colocar em ação um sistema especial de segurança. O alvo principal são os contrabandistas e narcotraficantes. Até aviões não tripulados estarão sendo utilizados na vigilância. O Brasil tem quase 17 mil quilômetros de fronteiras com 10 países. O CISFRON pretende criar um sistema de monitoramento que garanta a vigilância dessas fronteiras com informações em tempo real. Uma das estratégias é investir em tecnologia. Vão ser instalados radares terrestres e câmeras em todo o território nacional. O Exército também vai ter veículos não tripulados para detectar possíveis ações ilícitas em uma faixa de 150 quilômetros a partir da linha de fronteira. 6 bilhões de dólares vão ser investidos e a expectativa é de que o CISFRON esteja concluído daqui a 10 anos. Mas a partir do ano que vem, o sistema já vai passar por testes pilotos. A vigilância deve ficar mais eficiente, embora seja impossível manter a presença das forças de segurança em toda a fronteira.
Não há país no mundo que consiga monitorar suas fronteiras 100%, né? Vê o exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos, fronteira com o México, toda aqueles meios, aquele aparato, e eles não conseguem monitorar completamente, né? Então, mas com certeza a taxa de sucesso vai aumentar consideravelmente. As informações coletadas pelo CISFRON vão ser analisadas em centros de monitoramento eletrônico como este. Aqui o Exército vai ter acesso aos dados que vêm de cada ponto de fronteira, podendo coordenar com mais eficiência as operações quando houver necessidade de alguma intervenção. O projeto prevê a instalação de um centro na região sul do país, um no centro-oeste e outro na Amazônia. As informações vão ser compartilhadas com instituições que também atuam na vigilância da fronteira, como a Polícia Federal e a Receita, por exemplo. É um sistema de monitoramento e de vigilância, né, das fronteiras, utilizando a estrutura do Exército, né, e integrada a estrutura de outros órgãos, né, que atuam na faixa de fronteira. O reforço das Forças Armadas brasileiras nas fronteiras parece incomodar os vizinhos. No parlamento do Mercosul, representantes dos países vizinhos não são contra a vigilância, mas temem a militarização das fronteiras e entendem que deve se privilegiar ações integradas no combate ao narcotráfico e focadas em todo o território nacional. Muitas vezes os problemas são de los centros de consumo de la droga. ¿Dónde están los centros de consumo? Están en San Paulo, están en Río de Janeiro. No se va a resolver nada poniendo controles en la frontera. Es lo que ocurre entre México y Estados Unidos. O policiamento de fronteira e a atuação do Exército deve funcionar, em especial para coibir as ameaças que tem do tráfico de drogas sobre nossas fronteiras. Eu, por lo menos, sou contrário a uma militarização da fronteira. Afinal de contas, guarnecer as fronteiras é um dos parâmetros de uma política nacional de segurança e, em especial, de uma política nacional de defesa e, em especial, do ditame da soberania nacional. E acredito mais que essa tem que ser uma ação em conjunto com os países vizinhos. No bloco a seguir, em uma entrevista exclusiva, você confere as ideias do vice-presidente da República, Michel Temer, sobre a ação internacional brasileira. A gente volta em um minuto.